Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Sandro Mendes e passando por aqui para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para aprimorar os nossos conhecimentos. Amém? E vamos dar início aqui. Hoje é a lição de número 5, né, que tem por título A Missão da Igreja de Cristo. É uma missão imbatível aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor Deus de Israel. Texto áureo aqui está em Atos 2, 42, onde diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A verdade prática nos diz como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar. Assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Glória a Deus. Nós vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico. Nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro tópico com os seus subtópicos. E vamos aprender umas coisas extraordinárias aqui a respeito da palavra, a respeito de Cristo, a respeito daquele que nos amou. Para a gente começar, sem mais delongas, primeiro tópico diz assim: pregação e instrução. O primeiro subtópico desse tópico, primeiro diz: proclamando as boas novas. Para a gente começar a entender já aqui, de antemão, a gente começar a entender isso aqui, se atente que proclamando as boas novas, a igreja foi fundada por Cristo. Mateus 16, 18. Então, se ela foi fundada por Cristo, olha bem, como uma instituição para abençoar o mundo. Então, a igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para, sim, abençoar o mundo. Isso quer dizer que a igreja está no mundo para nos abençoarmos, ou seja, para abençoar uns aos outros. Eu, como igreja, tenho que abençoar o outro. Então, ela é, na verdade, um organismo vivo em Cristo e ela é uma instituição, né, aqui na Terra. Então, ela está aqui na Terra para conduzir, para levar a mensagem de salvação, a mensagem restauradora de Cristo aos corações de todos aqueles que querem e que aceitam ao Senhor como Salvador e galardoador daqueles que o buscam. E continuando diz, essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Porque é através da pregação do Evangelho que muitos serão aceitos, que muitos serão alcançados, que muitos virão a Cristo. Por quê? Porque quando Cristo pisou aqui também, a função dele, a missão dele foi proclamar o Evangelho da salvação, foi proclamar o Evangelho do reino, e essa mesma missão ele outorga aos evangélicos, aos cristãos, aqueles que professam que o Senhor Jesus é o rei dessa nação. Então está sobre nós essa responsabilidade. Por que está sobre nós? Porque se não tivesse sobre nós essa responsabilidade, ele teria trazido os anjos, ele teria deixado os anjos aqui. Por isso que ele não deixou os anjos para assumir essa missão. Ele deixou essa missão comigo, está em mim e está em você. A missão de proclamar o evangelho do reino em todos os lugares na face da terra. Glória seja dado ao nome do Senhor. É por isso que quando ele fala que a seara é grande, a seara é imensa, mas são poucos aqueles que são os ceifeiros, aqueles que vão colher, aqueles que vão para a seara colher o fruto. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas ficam muito presas e esquecem que a seara é grande. E são poucos aqueles que são os colhedores, os ceifeiros, os trabalhadores da obra. Continuando, ele diz: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação,
Por que ele fala isso? Aprove a Deus, 1 Coríntios 1:21. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque a pregação, ela é loucura para aqueles que não entendem, aqueles que não conhecem. Eles pensam que é louco aquele que prega, ou aquele que fala da palavra. Só que a pessoa tem que entender o seguinte: se a gente fala do evangelho, o evangelho não é meu, o evangelho é de alguém. Esse alguém é o Senhor Jesus, o Cristo ressurreto. Então, quando eu prego, quando eu falo do evangelho, eu estou falando de Cristo. Eu estou falando de Cristo. Então é Cristo que nos impulsiona a falar do próprio reino, que é o reino eterno do Deus Todo-Poderoso. Continuando, diz: após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o evangelho. Olha bem, após a sua ressurreição, o Senhor Jesus comissionou, ou seja, chamou eles e colocou esta responsabilidade sobre os seus ombros. Está agora sobre vocês a responsabilidade de evangelizar, a responsabilidade de pregar, a responsabilidade de expandir o reino de Deus sobre a face da terra. Por que não dizer sobre os homens, entre os homens na terra? Aleluia. Então, o evangelho tem que ser pregado, anunciado em tempo e fora de tempo, para toda a criatura. Aleluia. Continuando, diz: referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerisor, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. O que fazia o arauto? O arauto ele era comissionado, o rei chamava ele e dizia para ele: olha, você tem que ir a tal lugar e chegando lá você tem que fazer isso, isso, isso. Ou seja, ele era comissionado a fazer aquilo. Então nós estamos na condição de arauto. O rei nos chamou. Agora basta a gente se prontificar para que o rei proclame sobre nós aquilo que ele quer que seja executado, aquilo que ele quer que seja feito sobre a terra, sobre a face da terra, entre os homens. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. Mateus 3:1. E Jesus Cristo, quando começou a pregar, Mateus 4:17. Oh, glória. Nosso segundo subtópico aqui nos diz o objetivo da pregação. Vemos agora aqui o objetivo dessa pregação. Ela tem que ter um objetivo. Ela tem que ter um alvo. E aqui outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizor. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é o de trazer as boas novas. Evangelizor. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é o de trazer as boas novas, ou seja, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa. Olha isso. Mas a alguém. Então, quando disse as boas novas, chega até você as boas novas, não está dizendo de um objeto, mas está dizendo de alguém. Quando o evangelho chega até nós, está falando que chega para nós o Cristo vivo, o Filho de Deus. Porque o evangelho é o verbo vivo que desceu do céu e habitou entre os homens na terra. Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido de Deus, Jesus, o separado. Então, quando a gente prega a palavra, a gente anuncia a alguém, e esse alguém é Cristo, o Filho de Deus ressurreto. Glória a Deus.
a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Atos 5, 4, 42. Continuando diz, pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar Jesus é pregar vida. Pregar Jesus é pregar paz. Pregar Jesus é pregar arrependimento. Pregar Jesus é pregar proclamação de liberdade. É dizer aos cativos se libertem. É dizer às correntes se rebentem. É dizer ao preso seja livre. É dizer para aquele que está enfinhado na lama, dizer para ele saia daí e venha para fora. É dizer para o morto se levante, ressuscite. É dizer para o paralítico ande. É dizer para o cego enxergue. É dizer para o surdo aleluia, ouve. É dizer para o mudo fale. Esse é o Evangelho, esse é Cristo, é pregar Cristo, aleluia, glória a Deus. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o Evangelho do Reino de Deus revelado em Cristo, nosso Senhor. Terceiro subtópico deste primeiro tópico nos diz, pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Por quê? Porque os que estão dentro têm todos os dias uma porção da palavra. Os que estão dentro, na comunhão e no partir do pão, eles têm todos os dias a divisão de palavras, versículos, capítulos. Eles ouvem a cada momento alguém trazer alguma coisa. Mas os que estão fora nem sempre ouvem a palavra. Os que estão fora ouvem palavras de baixo calão. Os que estão fora ouvem palavras que não edificam. Ouvem palavras que só lhe destroem. É por isso que a igreja foi comissionada na terra, para que leve o evangelho para as pessoas. E para levar esse evangelho, você tem que estar preparado. Por quê? Porque se você estiver despreparado, não tem como você levar o evangelho. Não tem como você ser cheio da palavra. Não tem como Deus te usar. Então é necessário se preparar. Por quê? Porque você vai enfrentar momentos difíceis e você tem que estar preparado. Se você estiver preparado, você vai conseguir superar e suportar as adversidades da vida. Glória a Deus. Continuando diz, o verbo discipular, do grego mateuto, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, matetes, ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão, ide, ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja não é formada apenas por crentes. Por quê? Porque é como se você estivesse indo a uma faculdade. Você chegando na faculdade, você não vai apenas ouvir o professor falar aquilo que ele está falando e apenas voltar para casa de qualquer forma e aí os anos vão se passando e você não vai aprender nada. Não. Você está na faculdade porque você quer aprender alguma coisa. A mesma coisa é o cristão quando vai à igreja. Ele vai na igreja porque ele é um discípulo. Então ele está sendo discipulado para fazer discípulo. Então essa função que muitos obreiros não entendem. Muitos obreiros às vezes travam o ministério um do outro.
por causa disso, porque eles não entendem isso. Ei, meu irmão, ei, pastor, ei, apóstolo, ei, evangelista, ei, ministro, ei, reverendo. Você tem que entender que quando você está diante de uma igreja, você está instruindo a igreja, você está ensinando a igreja para que a igreja seja discípulo. Por quê? Porque lá fora ela tem que discipular e tem pessoas que vai ouvir aquilo que ela quer falar e vão se tornar discípulos dela. Você está entendendo? Ou seja, em uma igreja não existe só a expressão cristãos, não é só aquele grupo de pessoas. Não, o evangelho tem que ser expandido, tem que ser conduzido, levado, tem que ser espalhado nos quatro cantos da terra. E para que isso aconteça, tem que existir pessoas preparadas. E você que é o líder, você que é aquele que está na frente da direção, você que tem que guiar as ovelhas. Amém? Glória a Deus. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus nos ares. Então, não se esqueça disso. A igreja não é formada apenas por crentes, pessoas que acreditam em alguma coisa. Não, a igreja é formada por discípulos. Os discípulos fazem discípulos. Somos discipulados para discipular. Amém? Continuando, diz, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem, o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Amém? Você faz aquilo que você ouve. A mesma coisa, existem pessoas que falam que nós somos o que comemos. A mesma coisa, se você come coisas boas, você vai ser uma boa pessoa, você vai ter o seu corpo saudável, sarado. Mas se você só come coisas ruins, o seu corpo só vai a cada dia ficar decadente, ficar dependente daquelas coisinhas ruins. A mesma coisa é a palavra. Se você está enchendo a sua botija de coisas boas, você só vai ter que passar coisas boas. Amém? Vamos pular aqui, segundo tópico. Segundo tópico diz adoração e edificação. Adoração e edificação. Primeiro subtópico do tópico 2 diz uma comunidade adoradora. Uma comunidade. O que é uma comunidade? Uma comunidade são um grupo de pessoas que se reúnem com um intento único, propósito comum entre eles, ou seja, todos eles estão no mesmo propósito. Então, isto é uma comunidade. Amém? Continuando, diz, no contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. Aqui já vai uma coisa muito interessante. Pelo fato de eu ser músico também, eu gosto de adorar, eu gosto de tocar, gosto de fazer a obra também de Deus através do louvor da música. Os louvores, as músicas, os tocadores, eles têm que se harmonizar entre si. Por quê? Porque Deus não está lá esperando receber qualquer coisa. Tem pessoas que acham que para adorar tem que fazer um monte de barulhos. Tá, sabe? Tem que tocar a bateria, o contrabaixo, a guitarra mais alto do que o normal. Tem pessoas que acham que para adorar tem que abrir a boca e cantar como se estivesse rachando tudo. E outra, parece uma taquara rachada. Meu irmão, para você cantar, você tem que viver o que você canta, porque senão vai acontecer o seguinte: existem cantores seculares, pessoas do mundo aí que talvez emociona muito mais do que você. Você tem que entender que você tem que trazer a presença de Deus sobre o povo. Você tem que entender que você tem que ser humilde, se humilhar, sabe, chamar Deus para aquele lugar. Quando você for adorar, quando você for abrir a boca para louvar, você tem que chamar a presença de Deus para que se faça presente ali, para que todas as pessoas possam sentir Ele naquele lugar.
Isso é um verdadeiro adorador. Você está dando para Deus a reverência que Ele merece, que é de adorar. Não é tão somente chegar ali na frente dos irmãos, das irmãs, abrir a boca ou louvar, achar que está aquela coisa toda. Não, 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 não. Você tem que viver o seu louvor. Viva o que cante. Cante e viva aquela mensagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos pegar aqui, vamos dar mais um pulinho aqui. Adoração tem a ver com nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento de culto público ou privativamente. Tem a ver com nossa maneira de ser, agir e viver. Ei, você tem que pregar o que vive e viver o que prega. Não adianta falar e não viver o que fala. Não adianta cantar e não viver o que canta. Você tem que cantar e viver o que canta. Você tem que pregar e viver o que prega. Se você não estiver fazendo isso, você não está em Cristo. Lamento te dizer. Talvez você tem cara de igreja, você parece uma igreja, mas na verdade Deus não te quer como igreja, porque você não faz a sua vontade. Então vamos aprender a fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Tem a ver, não, é viver a vida para Deus. Esse é o sentido de do termo grego, latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto de inteligência, é um culto onde Deus ele vai derramar a sua graça sobre os crentes, sobre a sua igreja, assim como no dia de Pentecoste, ele vai derramar também sobre os cristãos. Mas aqueles que está dirigindo têm que ser servos do Deus Altíssimo. A palavra culto nesse texto traduz o termo grego latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus. Forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Você está dando a Deus um culto. Ou seja, você está fazendo como Abraão. Você está fazendo o seguinte, Deus está pedindo e você está levando, independente do cordeiro aparecer ou não. Chegando lá, Abraão pega o seu filho, coloca sobre o altar, amarra ele e levanta o cutelo, independente dele ver alguma coisa. Então Deus está nos pedindo isso, a nossa adoração, a nossa inteireza de coração. Se não houver isso, estamos longe, muito longe da presença do grande Deus. Segundo subtópico do tópico 2 diz, uma comunidade edificadora. Diz assim, a igreja é uma comunidade proclamadora. Olha isso, proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega é oikodomer, traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. Construir um edifício, preste atenção numa coisa. Você sabe que para construir um edifício, primeiro você vai lá, faz a análise da terra, do solo, para ver como está. Depois você chama os operários e começa a fundação. A fundação você tem ali as colunas, você tem ali a sua viga baldrame, depois você tem ali as bases que vai sustentar esse prédio, depois você vai colocar o telhado e assim vai. Então observa que teve uma certa preparação. Então tem que ter uma certa solidificação. O sólido tem que ser preparado. As bases têm que estar boas. Por quê? Porque se as bases não for boas, se o solo não for preparado, o prédio vai cair. A mesma coisa é você cristão, é você servo de Deus. Você tem que estar preparado, você tem que estar edificado, você tem que estar firme na rocha que é Jesus, o Nazareno, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. No primeiro sentido é usado por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. Olha isso em Mateus 7, 24.
Acabei de falar. E no segundo sentido em Efésios 4:12, nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, mestres para a edificação do corpo de Cristo. Presta atenção. Deus colocou na frente da sua noiva os edificadores. Mas se os edificadores não estão edificando, em vão vigia então o quê? O sentinela. Porque se tem alguém na frente, e por que a noiva está à mercê? Por que será que alguém que está na frente está dando, tirando a sua própria oportunidade e dando ela para outrem? Você está entendendo? Você que foi chamado, você que foi colocado de frente, você que foi comissionado a conduzir a noiva, você não está conduzindo a noiva, você parece que não está preparado para conduzir a noiva. Aí agora você fica abrindo vazões para outras pessoas que não tem nada a ver com a noiva dirigir a noiva. Observa que coisa bizarra, que coisa meio ridícula. Você que foi chamado, comissionado para estar na frente da noiva, você agora se senta. Agora se sentou, estacionou e existe um monte de pessoas fazendo aquilo que era para você fazer. Muito interessante isso. Meu irmão, dividir é uma coisa, agora parar é outra. Se você quer ficar parado, não seja o líder da noiva. Se você quer ficar estacionado, não seja você o comissionador, aquele que está de frente. Já que você não quer, passe para alguém que queira fazer a obra de Deus. Mas não deixe que a obra venha a perecer por falta de uma palavra ou de um ensino seu. Em nome de Jesus. Continuando. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. Então você tem essa comissão, trazer a edificação para a casa e para a obra de Deus. Para a gente finalizarmos aqui, o nosso terceiro tópico com o seu subtópico diz assim: comunhão e socialização. Olha bem, o nosso primeiro subtópico do tópico 3 diz a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Comunhão. De comum acordo. Ou seja, vamos lá. Se você via que o seu irmão tinha um dom, você tinha que fazer o quê? Ajudar o seu irmão naquele dom. Se você via que o seu irmão é ministro, você tinha que ajudar o seu irmão a ministrar. Você está entendendo? Ou seja, eles tinham, quando se reuniam no partir do pão, eles tinham comunhão. Você está entendendo? Eles tinham prazer em ajudar uns aos outros. Parece que hoje está meio diferente, mas tomara que mude. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, olha bem, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. O que acontece? Muitas vezes, quando alguém se destaca, tipo, você canta, você é afinado. Quando você dá uma palavra e é uma palavra abençoada por Deus. Quando você vai ser o líder dos varões e consegue, sabe, trazer os varões, consegue fazer uma coisa extraordinária. Quando você é o líder dos jovens e assim sucessivamente. Observa que às vezes nem sempre você é aplaudido, nem sempre você é colocado na frente, nem sempre você é colocado de pé, mas sim, sempre você é humilhado, você é rejeitado, você é largado de lado. Sabe por que isso?
Sabe por quê? Porque nem todos foram chamados para aquilo que exerce. Tem pessoas que estão lá como penetra. Às vezes, colocaram ele lá porque viveu muitos anos na igreja. Às vezes, colocaram ele lá porque foi puxa-saco, porque foi aquele que andava sempre, sabe, puxando sardinha. É como antigamente. É como antigamente os tronos, os grandes tronos, né, da vida, o rei fulano de tal é rei, o seu filho já é príncipe que vai ser rei também, e assim sucessivamente. Dá a entender mais ou menos sobre isso. É alguém que está ali puxando com você. Se você é alguém que se destaca, que é bem naquilo, bem sucedido naquilo que você faz, muitas vezes você é rejeitado, você não é aplaudido, você não é bem aceito, você é rejeitado, tá bom? Mas lembre-se de uma coisa, é bom você ser rejeitado aqui, porque lá na glória você vai ser aceito. Do que adianta, a Bíblia diz, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, perder a sua alma? Do que adianta achar que é um bom líder, achar que é um bom homem de Deus, quando na verdade é um malfeitor, quando na verdade é alguém que se esconde atrás das gravatas, é alguém que se esconde atrás da Bíblia, é alguém que se esconde atrás da doutrina da palavra, quando na verdade é um malfeitor que anda escondendo, camuflando as coisas e a obra de Deus. Ei, meu irmão, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo sobre a terra a procurar verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E já vai mais uma notícia para você. Lamento te falar, mas o joio ele vai crescer no meio do trigo, mas quando chegar naquele grande dia da colheita, esse joio vai ser arrancado, vai ser lançado no quinto dos infernos e só vai prosperar lá com Cristo aqueles que fizeram a sua vontade e a sua obra, que é a obra de Deus. Olha bem isso aqui, onde há comunhão entre os crentes também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Se você quer ser igreja, se você quer que a sua igreja cresça, se você quer que a sua igreja seja madura, se você quer que a sua igreja não fique só naquela mediocridade, aquele núcleo único em algum lugar, sabe? Se você quer que a sua igreja expanda, ei, meu irmão, então abra o coração, começa a entender que a obra de Deus precisa de obreiros, que a obra precisa de missionários, que a obra precisa de pastores, que a obra precisa de presbíteros, diáconos, evangelistas e tudo mais. Então, comece a entender que você não é o único, que você não é o invencível, que você não é o superior, que você não é o super-homem da vida. Comece a entender que a obra de Deus é feita com comunhão, que a obra de Deus é feita com união. Comece a entender que a obra de Deus é feita por mim, por você e por outros. Amém? Glória a Deus. Para a gente finalizarmos isso aqui. Ó, um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã. O que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo, o que tem? Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Vamos manter essa comunhão. Vamos manter essa comunhão, senão não há igreja. Senão a igreja não prospera, a igreja não cresce. Para finalizarmos aqui agora, não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. Exercício da fé cristã na sua integridade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou este fato. Que modelo de igreja somos quando pouco tem, muito e muito tem, tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para este fato. Do que adianta você saber que você está com a barriga cheia e do nosso lado tem alguém que está com a barriga vazia? Do que adianta você exclamar, proclamar, levantar a mão, adorar, sabe? Querendo achar que é o tal, sabe? Todo bem vestido, bem perfumado, bem arrumado, quando na verdade alguém do seu lado está passando fome, está passando necessidade.
Então, a igreja, presta atenção nisso, a igreja é uma união, meu irmão. A igreja não é para ninguém, sabe, achar que é superior a um ao outro. A igreja não é para um achar que fala em línguas estranhas e o outro não fala. A igreja não é para achar que um é profeta, o outro não é profeta nem profetiza. A igreja não é para achar que um é missionário e o outro não pode ser missionário. A igreja não é para achar que um é pastor e que o pastor é maior do que tudo e todos. A igreja não é para dizer que o apóstolo é maior do que o evangelista é maior do que o apóstolo e assim. Não, não, não. A igreja é uma comunhão de pessoas regeneradas, de homens que abandonaram as suas vidas pecaminosas, de homens lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que agora têm a comissão, têm o dever, a obrigação de proclamar o evangelho de Cristo, porque é isso que é evangelho. Ei, existe muita divisão no meio do povo de Deus. Meu irmão, esquece divisão. Lembra-se que a igreja de Cristo é a única que vai herdar o céu. É a igreja de Cristo. Cristo está preocupado com a sua alma. Cristo está preocupado com o seu espírito. Cristo está preocupado com você. Cristo não está preocupado com a tua matéria. A tua matéria vai ficar aqui, meu irmão. Agora você tem que subir para a glória do Pai eterno. Então, vamos dar as mãos, vamos nos unir, vamos fazer esse ministério expandir, vamos fazer esse ministério crescer, sabe? Por quê? Porque o ministério não pode ser somente aqui, não pode ser somente em quatro paredes, não pode ser somente em um país. O ministério, a palavra tem que ser expandida em Samaria, em Jerusalém e até aos confins da terra. Então nós temos que entender isto. Isso aqui é evangelho. O evangelho tem que ser no Brasil, o evangelho tem que ser nos Estados Unidos, o evangelho tem que ser no mundo, tem que ser dentro e fora. O evangelho tem que ser entre quatro paredes e também tem que ser nas ruas. O evangelho tem que ser dentro de mim e também fora de mim. Eu tenho que ter a palavra e ao mesmo tempo exclamar, proclamar, levar, conduzir, exortar, redarguir, trazer, unir, reunir, ensinar. Esse é o evangelho de Cristo, pelo amor de Deus. O evangelho de Cristo é esse. Não confunda evangelho de Cristo com igreja do homem. O evangelho de Cristo é o evangelho de Cristo. Igreja do homem é igreja de homem. Então, em nome de Jesus de Nazaré, lembra-se e leve-se uma coisa contigo. Seja servo do Deus Altíssimo. Não pense que você é apenas mais um. Não pense que você é um esquecido. Não. Você é um filho legítimo do Deus, o Todo-Poderoso. Porque foi através de Cristo que nós alcançamos essa bênção, esta maravilhosa, aleluia, herança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, você compartilha, você dá o seu like, dá o seu joinha, o seu gostei, sabe? Você se inscreva no canal para que nós não possamos ficar só aqui, mas que nós possamos ganhar o mundo inteiro, porque o mundo inteiro precisa de Jesus nas suas vidas. Que Deus assim vos abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém.